né? Eu vou pedir para Ismael falar um pouquinho. Quando o Ismael sentiu o desejo de orar pela nossa irmã Jamile, ele foi no gabinete conversar comigo. E nós oramos juntos sobre isso. Eu queria que ele falasse um pouquinho como foi essa experiência de falar comigo. 1, 2. Amém, gente? O pastor pegou de surpresa. Eu não senti no coração, porque senão ia no cardiologista, né? Mas quando eu conheci Jamile no final de 2009, olha, estou antecipando, né? 2009, e aí, né, foi na época onde a bisavó dela faleceu. Glória a Deus. E aí a gente, Aleluia. eu como um bom irmão, Glória a bom Deus. cristão, né, levei algumas passagens bíblicas, sim, né, tem segundas intenções, claro, né, mas no momento ali a gente começou a conversar e o sentimento começou a rolar, quase uma poesia, né. Mas nesse momento, né, eu pensei assim, é um relacionamento cristão, então aí tem que falar com o sumo sacerdote, né? Então, falar com o anjo da igreja. E aí eu conversei com o pastor e, né, pedi orientação a ele de como proceder, né? E aí o pastor conversou comigo na época, o pastor aconselhou, no caso, eu chegar até a responsável de Jamile, que é a dona Ângela, que está ali na porta, linhadora na época, mas com um pouco de persuasão, te convenceu. Mas é basicamente isso. Aí eu conversei com o pastor me ajudou no dia, juntou eu, o pastor e dona Ângela, a gente conversou e a gente acertou tudo, né? E de lá para cá. A minha pergunta, a parte do Senhor, queridos. Dentro de um relacionamento, nós aqui na igreja, nós orientamos todos os casais a fazer a corte, né? E o que eu quero saber, vocês dois, né, fizeram a corte, que eu sei. E essa corte que foi feita, foi importante para vocês? E o que é a corte? Paz do Senhor, igreja, amém? No tempo, a gente não tinha o entendimento de corte, se a gente estava fazendo corte ou não. Não tinha a nomenclatura corte, porque a gente estava começando. Só que a gente tinha o entendimento que nós éramos adolescentes e os hormônios iam aumentando. E você sabe que não fica só em um vucu-vucu, aquele vucu-vucu todo, não vai parar, resumindo. Então, nós tomamos a decisão de não passar dos limites, por exemplo, em toques. Dificilmente a gente ficava sozinho em algum local, a gente sempre estava na porta de casa, onde minha tia estava em casa, onde meu primo estava em casa, a gente não ficava sozinho em casa. Nos dias que que minha tia estava trabalhando, ele não ia lá em casa, ele só ia no final de semana, tinha horário, todo sábado e domingo, de 7 da noite até 10 horas da noite. Nós tínhamos culto, então, depois do culto, ele me levava em casa, ficava um tempinho, depois ia para casa. Quando chegamos ao noivado, ela aumentou para 11 horas, até no máximo estourando 11 horas da noite. Sendo que do outro lado tinha Yara e Alberto, que não gostava que ele ia para casa muito tarde. Então, fechava em 10 horas mesmo. Então, levamos mais ou menos uns 2 anos... 2 ou 4 anos de namoro? 2, 3 anos de namoro, sem muito contato. Era mais conversa. Só para falar um caso aqui curioso, rapidinho. Meu primo, Ivanzinho, filho de minha tia, ele, toda hora ele saía. E ele tem a mesma idade que eu. E ele não serve o Senhor ainda. E aí ele também namorava. Aí um dia, ele passou pela varanda, entrou. Depois minha tia me contou que ele falou assim, rapaz, esse namorado de Jamile, Ismael, é guerreiro, viu? Aí minha tia perguntou, por que você está falando isso? Porque só conversa. É o tempo todo eles conversando. Eu não vejo beijando, eu não vejo nada, minha mãe. E aí minha tia foi explicar para ele por que ele não via a gente com carícia, a gente só conversava. E rapidinho, gente, foi importantíssimo esse período de conversa. Porque ali a gente aprendeu um do outro, a gente se conheceu melhor. E aquele conflito que a maioria dos casais tem no primeiro ano de casamento, a gente não teve.
porque a gente já éramos melhores amigos, então eu já sabia o que ele gostava, ele já sabia o que eu gostava, e aí não teve muito conflito. Nós temos orientado, queridos, na nossa igreja, a gente sabe daquilo que já foi falado aqui pela pastora, a gente tem orientado a corte, porque a gente entende que nós que somos referência para o mundo, não o mundo é referência para nós. Eu já contei para vocês, eu lembro que quando eu no grupo de louvor que nós participávamos, tocávamos em várias cidades, e os meninos começaram a conhecer meninas e a namorar, e eu orava e dizia, Senhor, e eu nada, e ficava triste, e com a baqueta na mão. Mas Deus me deu sabedoria, e chegou um momento que eu comecei a orar, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê aquela que vai ser a minha esposa. Foi quando eu conheci a Eusânia, ela tinha acabado de converter, e aquele trabalho de consolidação que Ismael falou aqui, e por intermédio disso veio meus cunhados, veio meu sogro, minha sogra, e a gente pôde estar se casando. Alguns colegas que se precipitaram, acabando se afastando, acabaram fazendo bobagem, e eu tenho orientado aos nossos filhos, eu tenho dito para eles, olha, a gente casa para namorar, e não namora para casar. Na mentalidade da pessoa que ainda não tem esse discernimento, diz, mas como é que é isso? Como é que casa sem conhecer, sem beijar? Se partir desse pressuposto, então vai fazer o que o mundo faz, tem que ter intimidade primeiro, tem que conhecer primeiro, para ver se realmente é aquilo que quer. Quando um casal se santifica, porque o que a Bíblia diz, o jovem, cuide das coisas do Senhor. Eu glorifico a Deus, eu chamei Ismael e Jamile para eles falarem aqui, porque a gente pôde acompanhar desde o começo, na adolescência deles, começaram a orar. Ismael teve todo o cuidado, obedecendo os protocolos. Eu lembro que eu estava num compromisso, mas ele tinha marcado um noivado na churrascaria, eu, a mãe, o pai, a diaconisa Ângela, o Ivan, o esposo da diaconisa, nós estivemos ali celebrando aquele dia importante para eles. Se casaram debaixo de uma promessa, e hoje Deus tem aberto portas, tem feito prosperar, por causa de um princípio daquilo que foi feito lá atrás. Eu quero que Ismael possa encerrar esse bate-papo, mas antes eu quero só orientar. A Bíblia fala a jovens, cuide das coisas do Senhor, busque as coisas de Deus, trabalhe para Deus, esteja envolvido nas células. Esse ano nós estamos orando para estar voltando com a nossa movimentação com jovens, nos evangelismos, nas casas de paz, nos ministérios, crescendo em conhecer a Deus, estudando, estando perto dos pais, e Deus vai conceder o desejo do coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu até queria só falar sobre isso. Na verdade, a corte é justamente isso. É o momento em que o casal, ele está ali entrando, em um relacionamento, Você entra em um relacionamento com propósito. A gente não faz corte apenas por fazer, A gente já orou ali, o Senhor abençoou, O Senhor já disse que é aquela pessoa, e então você entra num relacionamento com propósito. E dentro desse tempo de corte é o tempo que você vai conhecer aquela pessoa, sem manter um contato físico maior, Claro que você pode pegar na mão daquela pessoa, Pode haver esse tipo de relacionamento que Ismael e Jamile, mesmo sem saber, já faziam, Estavam ali na casa da mãe, ou casa dos pais, Tendo um tempo de conversa, onde você estabelece as metas, para aquilo que você vai fazer. Porque você vai fazer a corte já estabelecendo o seu futuro. Você não vai fazer uma corte simplesmente por fazer, porque ali o Senhor já abençoou, já disse que é aquela pessoa, já mostrou que é aquela pessoa. Então você já começa ali, dentro do momento da corte, a estabelecer o seu futuro ali, Como é que você vai constituir uma corte com a pessoa, que muitas vezes a pessoa quer constituir uma corte sem a pessoa até ter um trabalho, Não tem como. Você tem que constituir corte com a pessoa que ela já tem um trabalho, ela tem que ter algo que você já pode construir lá na frente. E muitas vezes você constitui corte com a pessoa que às vezes a pessoa está ali, faz uma corte sem, diga assim, não, vou fazer corte sem orar primeiro ao Senhor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a direção do Senhor. E se Deus disse que sim, tenha certeza, como foi comigo, meu esposo. O Senhor me trouxe, eu digo que Ele é muito honrado, porque o Senhor me trouxe de tão longe, para poder
ele se casar comigo, né? Porque eu vim de muito longe, eu não vim de tão perto, né? E o Senhor, foi como ele falou, eu também orei nesse propósito. Eu orei e pedi a Deus que Deus pudesse enviar uma pessoa que me entendesse. Porque a gente sabe que as pessoas do mundo, né? As coisas lá fora, lá no mundo, as pessoas elas agem de uma forma, namoro, e o namoro é um envolvimento físico, né? E por eu ter um ensinamento, minha mãe e meu pai me deram um ensinamento que não era assim, que era para casar, aquela pessoa que o Senhor ia mandar era uma pessoa, minha mãe nem sabia, né? Minha mãe nem tinha esse entendimento, mas ela dizia, a pessoa que Deus enviar vai ser a pessoa que você vai casar. Você não pode ficar o tempo todo para lá e para cá, né? A gente não pode trazer o mundo para a igreja. A gente tem que mostrar à igreja que nós somos diferentes, como diz a palavra do Senhor. E graças a Deus o Senhor, assim, né, me enviou meu esposo, foi o meu primeiro namorado. E o meu esposo, o pai dos meus filhos, né, graças a Deus por isso. E eu fico muito alegre. Então, você que é jovem, como o pastor aqui falou, né, aprenda, a corte é super importante para nós. Se você soubesse santificar até o seu casamento, o resto, o Senhor vai prosperar abundantemente, como diz a palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos. A pastora é minha primeira namorada. Nós fizemos agora 16 anos de casado, né? E cada vez mais recebendo as promessas e o cuidado de Deus por causa de um princípio, né? Ismael e Jamile totalmente envolvidos no reino, nas células, nos ministérios, trabalhando, crescendo. E nisso tudo vem um cuidado e a bondade de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor na vida desse casal.